É um prazer estar novamente aqui. Hoje eu estou com o coração transbordando de alegria. Sabe por quê? Porque eu trouxe uma pessoa muito especial do coração, que é o meu filho Roberto. Então não podia ser um convidado mais especial. Que bom, não é? Obrigado, mãe. Prazer estar aqui de novo no Brasil visitando e no programa Reencontro, que eu assisto lá em Dallas, quando o pastor Joaquim manda para nós, que acompanhamos outras entrevistas. É verdade, é verdade. Então o Roberto está aqui, visitando o Brasil, matando saudade, vendo as coisas, né, onde ele trabalhava. Roberto é arquiteto e formado pela UFERJ, e quando já tinha família formada, com 2 filhinhos, resolveu continuar seus estudos na América, e lá eles estão há quantos anos? 23 anos. Há 23 anos, mas ele continua nas suas atividades como profissional, e especialmente o que nós queremos enfocar nessa manhã, o seu trabalho numa igreja batista. Eles moram em McKinney, não é, Roberto? No Texas, no grande Texas, sempre há uma cidade, sempre há um lugar para mais uma pessoa, porque é o biggest unfrozen Exatamente, no sul. state of, é isso que eles dizem, né, que é o Texas. Tudo no Texas é maior. Então, Roberto, assim é maior a minha alegria hoje também, em ter você. Mas o Roberto formou uma família muito bonita. Ele estabeleceu seu lar, fundado na Palavra de Deus, na fé em Jesus Cristo, juntamente com sua querida esposa, minha nora. Nem chamo minha nora, minha filha, né, Elaine, doutora Elaine, pediatra. E estão agora ali nos Estados Unidos. Seus filhos, Beto, como é que estão? Conta alguma coisa da sua família. Bom, o nosso filho mais velho é o Eric Fanini, e Eric trabalha hoje como auditor lá em Dallas. Casou ano passado com a Libby, e mês que vem fazem 1 ano de casados. A Libby Christian também foi membro da mesma igreja que eles participam, tem os ministérios, eles ativos ali na igreja. E a Ingrid, a filha mais nova, é casada com Julian Kibler, e vão fazer 2 anos de casado esse mês. E já é uma grande bênção também ativos em outra igreja onde eles participam. Mas são todos ativos. Agora, especificamente você é diácono na igreja também, não é? Sim, eleito diácono é uma função muito importante, muito especial numa igreja batista. Isso não é uma igreja evangélica, né? Porque é um cargo, um tema bíblico, um termo bíblico, não é? E ali ele também... Qual é a sua atividade aos domingos? Bom, nós domingos, como diácono, nós sempre ajudamos ao pastor, né? E uma das atividades que a gente tem, eu sou diretor de uma escola dominical. A nossa escola dominical tem 22 casais, entre 45 e 50 anos, e mais ou menos na idade que os filhos estão em ginásio, no científico, e começando faculdade. Sim. Então, aquela dinâmica de todo domingo, estudarmos a palavra e compartilharmos assuntos e problemas e pedidos de oração que temos entre cada família, né? É uma classe maravilhosa. Eu tive o prazer de visitar e estar ali com aqueles queridos. São casais especiais, realmente. Mas suas atividades, seus projetos ali, além de estudar a Bíblia, alguma coisa específica? Sim, nós temos ali, a Elaine, minha esposa, trabalha na parte de oração. Nós temos cartões que nós trocamos com cada casal. A cada mês nós trocamos, cada casal ora por um outro casal. E nós trocamos esses cartões cada mês. Então os casais se trocam informações para orar pelos pais, pelos filhos de cada família. Então a gente se conhece mutuamente, temos almoços 1 vez por mês. Temos atividades também de ter um pouquinho de alegria, né? Passeios e tudo, 1 vez também por mês. Sim. Mas uma coisa muito interessante que nós também temos, nós dedicamos tempo para trabalhar e compartilhar, aprender mais como resolver os problemas entre famílias e principalmente sobre adolescentes. Nós tivemos uma série com um dos pastores nossos, é psicólogo, e nós vimos nos pedir oração, problemas que estavam passando entre famílias e como resolver, como pais crentes, como passar essa fase dos filhos, né? Certo. Nós tivemos, por exemplo, casais com 4 adolescentes, com cultura hispânica, como se integrar à cultura americana. Outro adolescente que rompeu o namoro com o namorado e parece que o mundo acabou, não é isso?
foi em crise, outra adolescente que queria ser o primeiro lugar quando ela patinava no gelo. E se não fosse, ela sentia pressionada. Então o mundo também, aquela estima, né, self-estima e como ela se projetava com os colegas e no mundo. E outras também que no dia a dia, então como crentes, né, e casais e parentes, como a gente trata desses assuntos? Uma coisa interessante que nós descobrimos é que, se nós olhamos nos anos 1900, 800, o período da adolescência era menor, 1 ano, 2 anos. O mais conhecido na década de 800 e 2000 é de 13 a 18 anos. Hoje em dia, já entre a puberdade, que já está sendo acelerada muito mais cedo na vida dos jovens, começa nos 11, 12 anos, e a fase adulta está sendo mais tarde. Ou o adolescente não está sendo curado, crescendo ser um adulto, tomar suas próprias decisões, ou sem responsabilidade. Então, essa bomba relógio, né, que é a vida do adolescente, não tem jeito de fugir dessa bomba, está se aumentando esse período de adolescente passe, que é difícil para os pais se ajustarem. Filhos, e você, né? como pai, como atravessou essa fase? Bom, vocês sempre foram muito abertos. Eu me lembro quando eles chegavam da escola, a Aninha chegava do trabalho, vocês se reuniam todos em cima no seu quarto, né? E ali vinham as perguntas. E aí abria o jogo, né? Sim. Mãe, é assim, eu sim ouvi isso hoje, quer dizer, o canal sempre estava aberto entre você e os seus filhos e também da mãe, né? É muito importante isso, né, Beto? Sempre tem a comunicação, né? Começa, como a gente fala nos Estados Unidos, aquela conversa na mesa da cozinha. Se fala o que aconteceu no dia e a gente sempre aberto e até tarde da noite, dá aquele tempo. E um pouco de diferença da cultura americana. A cultura americana enfatiza muito a autonomia. O jovem crescer, né, assim, adulto e tudo, mas não dá muito o carinho, a atenção. E praticamente, quando nós chamamos um termo, a individualização, é um equilíbrio dos dois. Você não pode pedir, forçar a autonomia sem dar o carinho e a atenção, senão fica rebelde. Sim. Ou então você não pode dar só o carinho, fica muito dependente, e pedir autonomia. Né? É verdade. Então, eu acho muito importante também permitir que as crianças façam os próprios erros, possam crescer como indivíduo e tomar suas próprias decisões, né? Maravilha, Beto. Mas você como pai, Elaine, como vocês como pais, são pais vitoriosos, porque realmente edificaram a casa sobre a rocha que é Cristo Jesus. Mas como pai, eu sei que você gostaria de dar uma palavrinha final, encerrando o nosso programa, a nossa entrevista. Eu quero agradecer de coração. Eu queria que você ficasse mais tempo aqui no Brasil, mas a gente lá volta. tudo é rápido hoje, tudo é correndo, não é? E muito feliz em ter os netos, estão muito felizes também. Eu estarei com eles agora, passando um mês com vocês lá. Você aqui, depois eu estarei visitando também o Texas, onde moram meus filhos. E teremos tempo muito agradável. Mas sua palavra final, Roberto, ali, por favor. Sim, eu gostaria de deixar para os pais uma palavra que o importante é o relacionamento, o equilíbrio entre o controle e o carinho e a atenção com os filhos. Não só muito controle, impondo regras de controle, porque a criança fica revoltada. Não só o carinho, para ela não se sentir muito dependente. E um versículo que eu gostaria de deixar se encontra em Filipenses 4:6. Não estejeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, por oração e súplicas, junto com agradecimento, que é uma bênção de Deus, filhos, fazei conhecer as vossas petições a Deus, e a paz que vem de Deus, que excede todo pensamento, às vezes coisas que nós nem pensamos que Deus pode fazer nas situações de crise, da bomba relógio, Ele resolve. Guardará os vossos corações e as vossas faculdades mentais por meio de Cristo Jesus, porque às vezes a gente perdeu paciência. Algumas vezes eu perdi paciência e a gente não consegue a solução, mas tudo é possível com Deus. E fiquem conosco, porque bom, no encontro tem mais. Uma conversa sobre o direito à advogada Ana Cláudia Martins Pedro. Ela é formada pela Universidade Estácio de Sá e exerce suas atividades na cidade do Rio de Janeiro. Doutora Ana Cláudia, um prazer muito grande recebê-la e que gostaríamos que a senhora cumprimentasse os nossos ouvintes para que nós começássemos a falar sobre o direito. Sim, é com muito prazer, imensa alegria que eu recebi esse convite. Me sinto lisonjeada, privilegiada por estar aqui, fazer parte desse programa e objetivando contribuir
de uma certa forma, né, para a melhoria da advocacia no Brasil. Ah, com certeza. Como é ser advogado nos processos de divórcio, nos processos de ação de alimentos, nesses processos Sim. que envolvem pessoas? Uhum. Eu hoje vivo uma realidade, digamos assim, que está completamente avessa ao que foi aprendido nos bancos de faculdade, né? Eu aprendi no banco de faculdade que a conciliação seria a premissa maior, né, do advogado, né, ao passo que hoje nós encontramos a dificuldade, né, A litigiosidade impera. completamente, né, nós encontramos muitas dificuldades no tocante à conciliação, né, existe um processo de deseducação, eu diria, né, um fenômeno que atinge, né, não só o profissional do direito, né, mas vários âmbitos, uma vez que o que acontece a nível de desdobramentos, né, são muito sérios. Seria muito interessante que fossem revistos, porque em função disso há um abarrotamento, né, do Poder Judiciário e muitas das vezes, né, sem a menor necessidade, matérias de natureza complexa, sim, que poderiam ser tratadas de forma conciliatória, né, mas encontramos problemas quanto a isso, a ponto de quando recebo um cliente, ele se surpreende quando eu apresento alguma proposta de conciliação, depois de explanado o seu problema, depois de colocado a sua necessidade de amparo, muitas vezes a mulher, mas eu encontro um pouco de dificuldade no tocante a isso, porque a cultura brasileira é uma cultura que não está, não aplica essa tentativa da conciliação. E o que me deixa muito triste, uma vez que obrigação do advogado, a própria lei também nos habilita, né, a fazer, pelo menos tentar a conciliação, né? E isso não é algo que rotineiramente vem acontecendo. Então, eu me sinto hoje realizada por muitas vezes conseguir evitar um litígio, né? Evitar uma demanda. Sei que eu sou, como advogada, indispensável, né, ao exercício da justiça, mas por que não fazê-lo consensualmente, né? Por que não tentarmos saber, numa demanda onde envolvem pessoas, sentimentos, patrimônio, por que não tentarmos, então, uma via muito mais, digamos assim, amistosa, uma via onde houvesse menos dor? Eu, em alguns casos, consigo isso, né? Consigo, inclusive, a orientação daquele que me procura, né, do sangue do escritório, né, do advogado, que é o cliente, né, muitas vezes consigo, né, orientá-lo a buscar ajuda de profissionais, muitas vezes um psicólogo, né, muitas vezes... Até mesmo um psiquiatra. Um psiquiatra, né, às vezes a demanda... É claro que eu não estou aqui defendendo a conciliação tão somente como sendo algo abrangente. Uma panaceia que vai resolver tudo. Exatamente, porque é óbvio que nós também nos deparamos com situações de ordem grave e o Estado, então, deve funcionar, né? Psicopatias e nos deparamos com questões de pedofilia, então isso não é algo que hoje você tente, pelo menos, conciliar, porque você está tratando com uma fatos patologia. Criminosos, às vezes, exatamente, né? Com uma patologia. Mas é raro, não é algo tão comum, né? O que impera hoje, no meu ponto de vista, ao longo desses 20 anos, né, de advocacia, fazendo inclusive
20 anos nesse mês, né? Muito bom, feliz parabéns, por estar é. aqui, né? Na verdade, o que eu gostaria de passar é essa ideia, essa necessidade de que não haja mais o fomento ao litígio. O advogado ele não vai deixar de receber os seus honorários, né, quando ele concilia, quando ele alcança a conciliação. Quando né? ele resolve o problema sem necessidade de acesso à justiça. Sem necessidade de acesso à justiça. Então, quando consigo alcançar essa conciliação, eu consigo mostrar que existe o evitamento de gastos de ordem, muitas vezes suntuosa, dependendo do caso, seja patrimonial, enfim. E ele acaba por concordar e evita-se, então, um litígio onde a própria lei determina que haja uma conciliação. Por que não fazê-lo antes de ingressar na justiça? É algo que eu vejo como hoje, né, o dinheiro funcionando como a principal moeda, né? Na verdade, é o fomento, na verdade, é a indicação de que você precisa entrar, que você precisa ingressar com a liminar, que você precisa ingressar com uma medida cautelar, né? Ao passo que eu posso muito bem evitar isso. E como a senhora faz isso? Porque do outro lado, a outra parte também ela está assistida por um advogado, né? A senhora chama o advogado da parte contrária ao seu gabinete, ao seu escritório? Como a senhora procede, como a senhora faz o procedimento de aproximação da outra parte para fins de conciliação? Sim, quando o cliente me procura, já vem com uma informação, né? Muitas vezes, se há processo, a pessoa me informa que já há um processo distribuído, então aí já não há, existe uma mudança na tentativa conciliatória, é óbvio, porque então a ação já foi distribuída. E quando me Mas há uma procura... orientação, quando se chegar à audiência, se perceba o que é possível e o que não é possível, né? Exatamente. Mas é isso que o cliente no escritório, ele vai informar exatamente o que o desenrolar. Se não tiver advogado, então a pergunta do senhor o que faço, né? Qual é a atitude que eu tomo, né? Então seria ligar, sim, né? Diretamente ligar para a parte envolvida, né? Apresentar uma tentativa de negociarmos, porque a partir do momento que falamos negociar, né? Nós não estamos negociando tão somente uma relação afetiva, estamos negociando também a questão que envolve os filhos muitas vezes. Né? Soluções múltiplas que resolverão problemas diversos. A própria criança que é vítima desse, digamos assim, dessa negligência, né? Dessa falta de preparo, e eu digo, doutor Fábio, no âmbito, em qualquer nível social, nós não nos deparamos com pessoas que, digamos assim, ignorantes, não. Nós temos médicos, nós temos dentistas, enfim, a classe independe. Muitas vezes não há, por conta da falta de sensibilidade... E da condução competente de um acordo, né? Exatamente. Ok, doutora Ana Cláudia, foi muito bom recebê-la, o nosso tempo acabou assim tão rapidamente, estava tão bom ouvi-la, mas em outra oportunidade voltaremos a falar sobre direito. Direito é sempre algo muito instigante, muito, né, que nos atrai muito. Gostaríamos apenas que a senhora se despedisse dos nossos ouvintes, que vão ficar felizes de ouvi-la, né? Com certeza. Eu agradeço, né, mais uma vez a oportunidade de estar aqui e
faço um apelo, né? Aqueles colegas, né, inclusive que estão hoje nos assistindo, que repensem o seu modo de agir no tocante à vara de família, né? Que repensem, inclusive, na tentativa de conciliar, né? Que é algo praticamente hoje em extinção, e conseguir, pelo menos tentando, né, alcançar um resultado satisfatório. Estamos envolvendo vidas, estamos envolvendo a família, né, um instituto muito importante, e seria muito interessante que o comportamento, né, que infelizmente a outra parte, o meu ex-adverso, né, ele muitas vezes até retalia, né, mas é isso, eu gostaria de deixar esse recado. É isso mesmo, um apelo à conciliação, não é? Deixemos o litígio, tanto quanto possível, conciliemos. O programa Reencontro agradece à doutora Ana Cláudia e agradece a você também que nos está assistindo com o prestígio da sua audiência, telespectador. Você é muito importante para nós. Fique conosco e que Deus o abençoe. Bom dia! É sempre um prazer poder encontrar-me com você na sua casa, no seu ambiente, através desse programa que tem abençoado a vida de tantas pessoas há mais de 46 anos no ar. O programa mais antigo da TV brasileira, ligado à fé evangélica, ligado a essa compreensão de Deus a partir da perspectiva da fé evangélica. Eu convido você a refletir um pouco sobre a Bíblia. A Bíblia é o maior de autoajuda e de espiritualidade que a humanidade possui. Não há outro manual, outra literatura, outro livro em nenhuma cultura do mundo que tenha tantas informações, que concentre em seu conteúdo tantas revelações a respeito da nossa relação conosco mesmo, com o mundo em que vivemos, com as pessoas que nos cercam e com Deus. Por isso, eu queria fazer a pergunta hoje da seguinte maneira: qual é o sentido da vida? Essa pergunta, ela nunca foi respondida, mas a Bíblia nos ajuda a encontrar um caminho para que a vida possa ter sentido. A Bíblia fala da missão. Portanto, a pergunta, ela tem que ser melhorada um pouquinho para que nós possamos respondê-la. Para que ela possa ser respondida, para que eu existo? Qual é a minha missão de vida? E eu convido você a pensar num versículo da palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 4, versículo 17. Diz a respeito da pessoa de Jesus. Ele fala assim: Deus, desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa expressão, arrependei-vos, indica uma situação da qual nós nos encontramos longe do propósito de Deus. Com certeza, todos nós, todos os seres humanos, vivemos uma vida que não corresponde àquilo para o qual Deus nos criou. Deus não criou a você e a mim para vivermos essa vida que nós vivemos. Ele nos criou para vivermos uma vida bem melhor. Nossa estrutura física, mental, moral, espiritual, elas indicam para nós que alguma coisa está faltando na nossa vida. Algo está em desajuste. Por isso que sempre queremos algo melhor para a nossa vida. E a Bíblia nos ajuda, então, a olhar para essa condição de vida e buscar em Deus, na sua palavra, novas formas de viver. Um dia, Jesus sobe a um monte, olha as pessoas que estão andando pela cidade, de um lado para outro, e diz a palavra de Deus que Jesus sentiu compaixão delas, porque entendeu que elas andavam errantes como ovelhas que não têm pastor. Muitas vezes nos encontramos dessa maneira, muitas vezes agimos dessa maneira. Por isso que a Bíblia é um guia ideal
para que nós possamos encontrar caminhos para nos aproximarmos daquilo que Deus gostaria que nós nos tornássemos. Em primeiro lugar, a Bíblia aponta caminhos para uma realização humana, como pessoas. É nossa tarefa cuidar da nossa identidade, da nossa condição pessoal, daquilo que nos realiza como pessoa, seja na família, seja na sociedade, seja na igreja, seja em qualquer lugar em que nós nos encontramos, nós somos pessoas, temos sentimentos, temos desejos, temos sonhos, temos planos para a vida. E a Bíblia nos ajuda a construirmos um caminho para a realização pessoal. Em segundo lugar, a Bíblia também nos ajuda a construirmos uma relação de comunhão. O ser humano, ele não foi feito para viver isolado em uma ilha. Ninguém é sozinho. Nós vivemos um tempo de uma ênfase exagerada no individualismo. Diríamos até que esse individualismo dos dias de hoje é um individualismo narcisista, em que as pessoas olham e querem encontrar em si mesmo razões para viver. Mas, na verdade, isso é um equívoco muito grande. Nós fomos criados para vivermos em comunhão. Para o homem, disse que não é bom que o homem esteja só. Não é bom que a gente possa viver uma vida só para nós mesmos. Por isso que Deus construiu a família, por isso que o homem encontrou formas de se organizar em sociedade. A comunhão é o meio pelo qual a gente pode viver uma vida melhor. E em terceiro lugar, a Bíblia também aponta um caminho para Jesus. Sim, claro, porque como nós não temos nenhum referencial entre nós que possa ser válido para uma vida melhor, Jesus, ele a segui-lo, ele é a testemunha fiel daquilo que Deus gostaria de fazer na nossa vida humana. Portanto, eu convido você a fazer uma decisão pessoal, uma escolha pessoal, de voltar os seus olhos para o que a palavra de Deus nos orienta. E ela nos aponta para Jesus, para uma vida melhor, a fim de que possamos nos tornar aquilo que Deus gostaria que nós nos tornássemos. Convido você também a fazer contato comigo. Você encontra aqui, abaixo do nosso vídeo, a informação sobre o meu e-mail, sobre os contatos pessoais. Você me encontra nas redes sociais e você pode mandar as suas perguntas para mim e eu terei imenso prazer em respondê-los. Desejo que o seu fim de semana seja abençoado, junto com aqueles que você ama, e que Deus o abençoe ricamente.